Alô. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, inclusive os irmãos desencarnados que aqui estão presentes. Sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, a minha gratidão pelo episódio fantástico que aconteceu hoje, que eu sempre tentei compartilhar com vocês. Eu tive a oportunidade de viver mais um dia. Então, eu acordei com um sorriso de orelha, cheio de gratidão, porque eu tive mais uma oportunidade para um dia que eu planejei nas preces iniciais, que seria um dia bem feliz. E não estou me decepcionando, porque até agora esse dia é bem feliz. E eu desejei também que esse dia fosse feliz para vocês e o encontrar comigo mais tarde. Então, a gratidão a Deus pela vida, a gratidão por Ele ter feito a gente tão perfeito, a gratidão ao Centro Holístico pelo convite e pela responsabilidade de estar aqui e, num breve momento, compartilhando algumas palavras com vocês. E na terça-feira eu consegui vir e tive a alegria de ver a Fabrícia palestrando. Quem é que veio na terça-feira? Levante a mão. A Fabrícia deu uma excelente palestra e quando eu cumprimentei ela, eu digo, espero que o tema não seja igual ao meu. E era um tema falando sobre o ano novo, né? Mas aí eu assisti toda a palestra dela e vi que ela abordou um aspecto e eu vou abordar no outro aspecto. Porque a gente ainda tem mais de 300 dias pela frente. Então, é bom reforçar algumas coisas para que a gente conduza esse ano da melhor forma possível. Então, a palestra tem o título 2026, um novo começo. O que significa isso? A gente vem trazendo essa informação relacionada ao ano pela numerologia. A numerologia, ela funciona assim, ó. Aqui nós temos o ano e a gente vai fazer uma soma dos algarismos para encontrar e vai reduzindo ele. Aqui nós vamos reduzir a uma dezena. 2 mais 0, 2, mais 2 dá 4, mais 6 dá 10. Agora a gente vai reduzir a uma unidade. 1 mais 0 é 1. Ele é simbolizado pelo número 1. 2026, um novo começo. 2026 é descrito como um ano de novo começo e alta energia para mudanças. Vejam só que fantástico. Alta energia para que a gente empreenda mudanças. Impulsionado por um novo ciclo de 9 anos na numerologia. Ano Universal 1. Que favorece ações, liderança e a transformação de desejos em realidade. Então nós estamos num momento em alta para que a gente consiga transformar os nossos desejos em realidade. É considerado o momento ideal para se reinventar profissionalmente ou pessoalmente, superando ciclos anteriores com novos começos, novas ações, movimento e atitude. A largada para esse novo começo começou na virada de 2025 para 2026. Eu vou fazer uma pergunta curiosa aqui. Quem é que estava acordado na hora da virada? E quem estava dormindo? Porque às vezes a pessoa está cansada e tal. Pois é. Então, a maioria fica ligada assim para aquele momento da virada, né? E ele é um momento assim que eu acho que no mundo inteiro ele tem esse significado importante, né? Vai chegar a virada, nós vamos deixar para trás 2025 e vamos embarcar 2026, né? E é uma tradição na virada do ano a gente fazer promessas, né?
do tipo, esse ano eu vou. Às vezes tem pessoas que sobem em cima de uma cadeira e assumem, fazem promessas que esse ano elas vão, né, emagrecer, né? Quem prometeu que esse ano vai emagrecer? Levante a mão, por favor. Bom, que maravilha, hein? Boa sorte. Esse ano eu vou guardar dinheiro. Para uns é a coisa mais fácil do mundo e para outros é a coisa mais difícil. Mas prometeu guardar dinheiro. Prometeu não se estressar. Porque fechou o ano e disse que o ano já estava na hora de acabar mesmo, né? E prometeu acordar cedo. Quem é que prometeu acordar cedo e está cumprindo? Olha que tem gente que acorda bem cedo, né? São aqueles que acordam o galo da rua para avisar que o dia amanheceu, né? E prometeu comer saudável. Comer saudável. Cadê a turma do X-Bacon? Cadê a turma do X-Tudo? Então ele prometeu comer saudável. E esse ano vou fazer exercícios, vou cuidar do corpo. E vou cuidar da mente. Sente a necessidade de então equilibrar e cuidar da mente, né? Deixar de ser ciumento. Quem é que prometeu isso? Os ciumentos não vieram. Se vieram, não prometeram. E o que resultou dessas promessas? Em 15 de janeiro já estávamos negociando com a consciência. Ano que vem eu tento de novo. 15 dias após, já estávamos desistindo. Porque tudo que prometemos perde a força em poucos dias. Eu vou fazer o possível para que a gente reflita sobre isso e que a gente possa rever como que a gente está se colocando diante daquilo que a gente está assumindo para nossas vidas. Há várias causas de não cumprirmos o que prometemos. Uma delas é o hábito de desistir. Quem aqui reconhece que tem o hábito de desistir? Às vezes abre um vídeo, assim, deu 10 segundos de vídeo, já desiste, já nem vê tudo. Ou pré-julga que isso é uma porcaria. Então a gente tem esses impulsos muito rápidos e com facilidade a gente desiste das coisas. E desistir é um hábito. Desistir é um hábito que reflete uma perspectiva comportamental e psicológica. Quando abandonamos projetos, metas ou sonhos repetidamente ao primeiro sinal de dificuldade, nossa mente é treinada a adotar essa postura no automático, transformando a desistência em uma resposta padrão. Vejam o perigo. Quando a gente começa a desistir com facilidade de tudo que chegar até nós, a nossa mente pode adotar como um padrão. Vamos deixar para depois, vamos deixar para lá. Então o mecanismo cerebral funciona assim, Quando o objetivo é vago, que a gente diz assim, eu quero ter sucesso, preciso emagrecer. O cérebro não entende exatamente o que precisa ser feito, resultando em procrastinação, falta de empenho e baixa motivação. Aqui está como a neurociência explica porque a falta de clareza desliga o cérebro em direção aos objetivos. Falha na ativação do sistema de recompensa, dopamina. Metas claras. Quando você tem metas claras, o teu cérebro libera dopamina, que vai te deixar animado, com prazer de fazer
ou de ir em busca daquilo. Quando você define uma meta específica, exemplo, correr 3 quilômetros em 20 minutos, o cérebro libera dopamina em antecipação ao sucesso, o que gera motivação, foco e energia. Metas vagas, baixa motivação. Se o objetivo é vago, o cérebro não visualiza o resultado final, resultando em baixa produção de dopamina e, consequentemente, falta de motivação para agir. Vamos aqui no emagrecer. Quando observe o mecanismo do cérebro, quando eu digo assim, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Se você sustentar essas palavras todos os dias, sem falta, sabe quando você vai emagrecer? Nunca. Como nunca, se eu estou dizendo que eu quero e que eu preciso emagrecer? O cérebro, ele é um mecanismo que nem um computador. Tu tem que dar os passos para ele executar. Então, por exemplo, ao invés de dizer eu quero emagrecer, você pode dizer, a partir de hoje, eu me determino a acordar cedo e fazer 20 minutos de caminhada a partir do mês de fevereiro, 3 vezes por semana. Farei 20 minutos de caminhada, segunda, quarta e sexta. Aí o cérebro vai entender. O que o cérebro vai entender? Que agora ele precisa liberar uma carga de dopamina, porque a criatura agora resolveu se movimentar. Então ele precisa liberar dopamina e ele precisa liberar em quantidade suficiente para que os músculos e todos os tecidos nos membros superiores e inferiores sejam movimentados. Então ele já entendeu o que tem que fazer. Então o cérebro ele vai governar órgãos, tecidos e vísceras e membros. Certo? Então, se a mensagem é vaga, tipo, eu quero emagrecer, ele só vai entender que tu quer emagrecer. Ele não vai entender o que tem que fazer para isso, que o cérebro não fica analisando. Aí o que acontece? Por que a gente determina isso e às vezes a gente não consegue? Porque na bendita hora que tu decide que vai emagrecer, aparece 20 pessoas para te convidar para uma festa, para um churrasco imperdível, boca livre, um rodízio de pizza maravilhoso, um café colonial dos deuses, Deus o livre se tu faltar. Daí o que acontece? Você pode aceitar o convite, mas você tem que dobrar a meta. Agora que eu dei uma abusada, eu vou caminhar 1 hora por dia, a 140 passos por minuto, tomar 2 litros de água e um pouquinho de vinagre de maçã e água morna com um pouquinho de limão pela manhã. Por quê? Porque você já está consciente de que o teu objetivo de emagrecer vai ficar mais distante se você aceitar esses convites todos. É ou não é assim que acontece? Aí a gente lembra daquela história do caranguejo, né? O pessoal que costuma catar caranguejo no mangue, eles vão com balde e vão pegando caranguejo e botando no balde. Daqui a pouco o balde está cheio de caranguejo vivo, eles estão se mexendo e está até a boca de caranguejo. E os caranguejos estão vivos, estão na boca do balde. Por que os caranguejos não fogem? Não saltam para fora do balde? Exatamente, porque os que estão embaixo puxam ele para baixo quando ele vai saltar do balde. E com a nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente tem um objetivo, está cheio de caranguejo puxando a gente para baixo, desviando a gente dos nossos objetivos. Vamos identificar quem são os caranguejos que estão nos puxando para baixo.
guardar dinheiro. Aí eu quero guardar dinheiro, eu mentalizo, não, esse ano eu vou guardar dinheiro. Gente, se tu não disser para o teu cérebro como que tu vai fazer isso, tá? Ele não vai entender que tem que guardar dinheiro. Então você defina assim, por exemplo, eu vou separar 20% do que eu ganhar, o dinheiro que chegar na minha mão, eu vou já imediatamente separar em todos os movimentos que eu fizer que me gerar renda, eu vou guardar esse dinheiro. Então, o que acontece? Se a gente simplesmente tem a ideia de que está na necessidade e precisa guardar dinheiro, e você não elabora um caminho, uma rota, e dá uma bússola para o cérebro de como tem que agir, não vai acontecer isso. Então você pode também estabelecer uma meta de que você vai guardar R$200 por mês. E uma coisa muito interessante do dinheiro, você tem que tirar da sua vista o dinheiro. Ganhou dinheiro, não deixa em cima da mesa dando sopa. Porque o cérebro entende que aquilo ali é para ser gasto, para ser consumido. Então, o jeito mais fácil é você assumir um compromisso consigo mesmo, que você vai economizar, e a primeira pessoa que você tem que pagar é você. Você ganhou dinheiro, separa ali 10, 20 reais e já guarda e esconde já. Porque quando o cérebro vê, fica mais fácil de gastar, de consumir. Não é mesmo? Não se estressar. Gente, é possível não se estressar nesse planeta? Me diga aqui, quem que não se estressa, levante a mão. Eu estou diante de pessoas normais. Então o estresse, ele faz parte do dia a dia, e o estresse nem sempre é negativo. Quando fala em estressar, a gente só pensa em incomodação, aborrecimento, né? Mas tem aquele estresse que você está num novo relacionamento e o companheiro vai chegar, e aí a pessoa, enquanto ele caminha 100 metros para chegar até a tua casa, tu já rodou 2 quilômetros de janela em janela, caminhando, e o estresse da ansiedade de você se deparar com aquele momento, aquele instante. E essa preparação é um estresse que não é negativo, é um estresse positivo. Mas o que eu quero falar para vocês é uma dica preciosa que o Criador colocou disponível para que a gente administre o estresse. Quanto tempo faz que você não fez uma respiração bem profunda? Eu convido vocês agora, no 3, a fazer uma respiração bem profunda. 1, 2, 3. Segura. Uma respiração profunda em que você conta 4, segura 4 e solta 8. Gente, o que isso faz com o nosso coração e com o nosso estresse é muito interessante. Se você fizer essa respiração 3 a 5 vezes, você terá transformado tudo do corpo. Então, uma das coisas que acompanha as pessoas estressadas é um erro no hábito de respirar. A respiração é mais curta, a pessoa está sempre à beira do conflito. Então, as técnicas de respiração é bom buscar, que elas vão ajudar muito. Acordar cedo. Nós temos um relógio biológico que a gente pode programar na nossa mente. Essa noite eu terei um sono reparador, onde renovarei todas as minhas energias. Eu adormeço com o coração agradecido. Eu vou dormir 6 horas, e quando fechar 6 horas eu vou abrir os olhos e estarei bem desperto e bem disposto, pronto para começar o dia. Esqueça o despertador, confie no teu relógio biológico. E você fazendo essa programação, dando para o teu cérebro quantas horas você vai adormecer, exatamente em que horário você vai acordar, teu cérebro sabe, ele está acompanhando o movimento todo, e você vai conseguir. Façam isso,
e no próximo encontro a gente confere se funcionou. Comer saudável. Gente, comer saudável, ele entra num dos hábitos mais prazerosos que existe, que é o hábito de comer. Só que se a gente vai comer sem pensar no que vai comer, aí muitas vezes não é saudável. Eu tenho certeza que tem um livro que ainda não foi lançado, e o dia que ele for lançado, ele vai virar um best-seller. Se o cara lançar um livro com o título Coma tudo que você quiser e não engorde, vai vender de uma maravilha. Porque é impossível você comer tudo que você tem vontade e isso não se depositar em acúmulo de calorias no seu corpo. Então é bom a gente buscar dicas de alimentação saudável. A gente não precisa passar fome. Você pode comer uma grande quantidade e ficar satisfeito, mas com qualidade. Fazer exercícios. Gente, esse aqui, fazer exercícios é uma das melhores maneiras de você cuidar da sua saúde, principalmente do seu cérebro, do seu intelecto, do seu raciocínio. Tá? A gente deve inserir na vida alguma prática. Tem um exercício muito prático de fazer, que é a caminhada aeróbica ao ar livre. Aí tu vai e convida as pessoas, vamos fazer uma caminhada até onde? Até lá o Morro das Feiticeiras, ali no Costão da Gaivotas. Tá, mas a pé? Sim, a pé. Não, mas olha só, eu estou com o aplicativo aqui, não dá para ir de patinete? Vocês viram que os patinetes estão assim, qual é a lógica disso? Sim. E o que eu vou fazer? Eu subo no patinete, comando, e o meu corpo vai se movimentar daqui até lá. O exercício que mais vai fazer efeito é o exercício do movimento físico, constante, diário, onde você vai conseguir condicionar seu sistema cardiorrespiratório. Isso vai se converter em energia, otimismo, alegria e vontade de viver. E cuidar da mente. Cuidar da mente é algo que deveria ser uma dedicação 24 horas por dia, porque quantos mil pensamentos passam na nossa mente e muitas vezes a gente não filtra, não se importa. E nesse canal que nos chega, os irmãozinhos obsessores chegam também. Daqui a pouco você está com umas ideias, você está partindo para uma discussão e aquilo não é um pensamento próprio, porque você é um ilustre desconhecido de si mesmo. Então a gente tem que estabelecer um cuidado com a nossa mente e os nossos pensamentos. Deixar de ser ciumento, eu não vou abordar nada em relação a isso, porque é muito pessoal, né? Vamos em frente. Então, a gente estava no mecanismo cerebral, tá? Então, quando os objetivos são vagos, o cérebro não fica estimulado a agir. Por exemplo, eu tenho uma meta, eu descobri que existe uma mina de diamante num determinado local. E aí, eu me determinei que eu vou chegar lá. E aí, o que acontece? Eu estou chegando quase no meu objetivo e eu desisto. Quantas vezes isso acontece? Que às vezes a gente está quase chegando ao atingir uma meta e nós desistimos com facilidades. E quais são os pontos principais então sobre o hábito da desistência? Uma lei chamada lei do menor esforço. O cérebro humano busca conservar a energia, preferindo o conforto e evitando o esforço intenso. Nós gostamos de não fazer muito esforço, isso é mais confortável para nós. Tá? E a falta do porquê emocional. Se a promessa não estiver conectada com o propósito pessoal forte, ela se torna um fardo e é abandonada na primeira dificuldade. Mas nem sempre desistir é uma fuga. A desistência pode ser um hábito nocivo quando vira fuga constante. Também pode ser uma decisão estratégica para priorizar sua saúde emocional. O segredo está em entender o porquê de querer parar. Às vezes a pessoa desiste de um relacionamento tóxico. Vamos condenar essa pessoa? Não, essa desistência foi uma desistência estratégica para manter a sua saúde emocional. Vejam
eu trouxe uma sacada inteligente aqui que se passou lá naquele episódio das Torres Gêmeas, tá? Então, o carro de bombeiros lá nos Estados Unidos, eles têm escrito o primeiro a entrar e o último a sair. Desistir não está no vocabulário do bombeiro de qualquer lugar do mundo, porque o lema do bombeiro é o primeiro a entrar e o último a sair, que seria das vítimas socorridas se não fosse uma ação determinada, que é um exemplo para a gente seguir, é um exemplo de coragem e determinação dos bombeiros. E aqui nós temos uma amiga representante ali dos bombeiros, ó, a Salete, que está ali, uma salva de palmas para a Salete. Ela já enfrentou tanto incêndio, mas não esse de chamas aí, tá? De confusão e discussão e tudo, e se deu bem, né, Salete? Então, desistir não está no vocabulário do bombeiro, então vamos trazer para a nossa vida isso. Agora vamos para algumas reflexões rápidas aqui. O caminho não se faz correndo, se faz com constância, intenção e verdade. Nós estamos num novo ano, tá? Então, se a gente não mantiver a constância conectado com aquilo que nós queremos, rapidamente a gente vai esquecer disso e vamos desistir. A intenção tem que vir lá de dentro do nosso coração. Gente, nem tudo tem que vir dos nossos pensamentos. Tudo que vai realmente fazer mudanças tem que vir do coração. Pois o eletromagnetismo do nosso coração, ele é 100 vezes maior que o do cérebro. Por isso, coloque o coração, o seu sentimento em tudo que faz e você vai ver que as coisas ficam mais fáceis de serem realizadas. Escolha estar ao lado de quem te inspira, de quem vibra na mesma frequência dos seus sonhos e entende que a evolução é diária. Que cada amanhecer seja uma nova oportunidade para ser melhor que ontem. Gente, quando a gente adormecer, o dia de hoje ele não terminou, ele vai até meia-noite. E quando a gente adormecer, que pode ser antes da meia-noite, vamos ter o hábito de agradecer esse dia, essa oportunidade que tivemos, agradecer as coisas boas que nos ocorreram, pedir perdão pelas nossas falhas e que a gente possa renovar todas as nossas energias e que amanhã a gente acorde tinindo de vontade de fazer um dia melhor. Focar no que está florescendo e não no que está quebrado. Agradeça mais, reclame menos. Muitas vezes a gente transforma a nossa vida numa grande reclamação e por isso ficamos no mesmo lugar. Valorize sua jornada, celebre as pequenas vitórias e não apenas os grandes resultados. Pequenas vitórias. A pessoa acertou em cheio uma receita do bolo e o bolo ficou maravilhoso, ficou saboroso e agradou todo mundo. Isso aí é ou não é uma vitória para uma pessoa que sempre errava? A pessoa acertou em fazer um ovo frito no ponto, um bife bem caprichado acompanhado, um bife de berinjela acompanhado de cebola. Estavam pensando numa picanha, numa alcatra. Cuide da sua mente diariamente, durma bem e isso muda tudo. Gente, se vocês formam um casal e vocês tiveram uma discussão, tá? Não vão dormir brigados. Procure se reconciliar porque vocês estão indo para um momento precioso, um momento que o Criador colocou assim, ó, aquela parte de organizar tudo para ganhar um novo dia de presente. Então nunca vão dormir de mal com ninguém. Eu estou falando de um casal, mas serve entre amigos, parentes e familiares. Em família você sabe que sempre tem uns perrengues, né? E entre amigos mais chegados também.
Então procure se harmonizar com tudo para você dormir bem, que isso vai mudar tudo. Limite o excesso de notícias em redes sociais. Gente, estamos num período de alta tecnologia e as pessoas são viciadas em redes sociais e notícias. E tem um percentual muito grande de notícias que é tudo mentira. Esse dia o cara me mandou aí um vídeo assim, ele ficou encantado, ele achou uma raridade. Uma vaca, uma imensa vaca leiteira, tá? Assim, ó, a pelagem dela era de um leopardo, amamentando o leopardo. Ele achou fantástico isso. Gente, depois que a IA entrou em ação, tudo virou fantástico. Mas nem tudo é verdade. Então, eu abri em consideração amigo o vídeo. Reserve alguns minutos por dia para o silêncio, oração e meditação ou escrita. Às vezes a gente tem metas, objetivos, não tem que ficar só na nossa mente. Vamos escrever, vamos grudar no espelho, em várias partes onde você seja lembrado que você está no caminho de um objetivo, de uma meta. Trate o seu corpo como um aliado. Movimento regular, não precisa ser academia, caminhar já conta. Gente, tem pessoas que moram aqui na Praia dos Ingleses e que nunca caminharam aqui de costão a costão. Quem mora aqui nunca caminhou de costão a costão? Levanta a mão. Olha, eu vou dizer, vocês estão perdendo, assim, olha, é show de bola. E outra coisa, não tem perigo. Não vão levar um pescoção, nada assim, bem tranquilo. Tá? Caminhe depois que o sol nasce. E também é bom caminhar antes do sol nascer e ver aquela maravilha daquelas cores se alternando. Quem costuma levantar e caminhar antes do sol nascer na praia? Levanta a mão. Olha só, maravilha. Por isso que não dá engarrafamento, né? É só ela. Voltamos lá. Estávamos aqui. Uma alimentação simples e consistente, não perfeita. Check-ups e atenção aos sinais do corpo. Invista em relações que nutrem. Aproxime-se de quem te respeita e te faz crescer. Aprenda a colocar limites em relações que drenam a energia. Tem pessoas que se aproximam da gente só para trazer problema. É ou não é? É ruim isso ou não? Mas sabe quem que está atraindo essas pessoas que se aproximam só para trazer problema? A gente mesmo. Não é? Então, às vezes a gente não se dá conta que tem alguma coisa em nós que está atraindo, né? Normalmente a gente julga os outros. Diga mais eu te amo, obrigado e sinto muito. Aprenda algo que te empolgue, pode ser uma habilidade prática, um idioma. Agora mesmo na temporada, uma grande oportunidade de aprender espanhol, por supuesto. Algo espiritual, criativo. Vai fazer um curso no Centro Holístico, onde você vai aprender maravilhas sobre a espiritualidade e o significado e o quanto isso é importante para a nossa vida. Aprender renova o cérebro e a autoestima. Organize sua vida prática. Tenha clareza sobre dinheiro, mesmo que não sobre. Planeje o ano em ciclos de 3 meses, não tudo de uma vez. É até mais difícil planejar o ano todo. Planeje a cada 3 meses, eu vou fazer isso e aquilo em relação à minha saúde, meu corpo, minha mente, minhas relações, enfim, minha alimentação. Você deve planejar isso a cada 3 meses, depois rever. Faça o que está ao seu alcance hoje, não seja impulsivo em querer coisas que não estão ao seu alcance, né? Crie pequenos rituais de alegria. Olha só, uma ideia de um café especial, tá? Pode ser um café especial na companhia de amigos, tá? Música que te eleva. Está cheio de música que puxa para baixo. Vamos buscar música que eleva. Momentos de gratidão ao fim do dia. A felicidade mora nas rotinas, não só nos grandes eventos. Aceite que nem tudo será perfeito e tudo bem. Um ano maravilhoso não é sem problemas, é um ano que
você se sente mais forte para lidar com eles. Eu sei que 2025 foi um ano difícil, eu sei que 2025 já está no passado, mas para que a gente tenha um ano novo, bastante positivo, a gente tem que se desconectar, principalmente do lado negativo do que passou. Alguns de nós, às vezes, durante esse ano, ficaram a se perguntar: será que Deus está vendo isso que está acontecendo na minha vida? Quem acha que Deus está sempre vendo tudo, levante a mão. Então vamos refletir sobre isso. Deus te vê quando você chora, achando que está sozinho. Deus te vê quando você pede algo que não virá para você, mas Ele vai dar um jeito de te confortar. Deus te vê quando sem que ninguém saiba. Você vai pela rua à noite, tentando encontrar alguém para ajudar. Deus te vê quando você roga saúde para que a doença não impeça que você se aproxime do outro e possa realmente ser útil. Deus te vê nas horas em que você sonha realizações pessoais ou sonha para o outro que você mal conhece, que ele seja feliz também. Deus te vê nas duras provações. Deus te vê quando você acredita que está absolutamente só e que ninguém mais vai se importar com você. Quando eu falo de Deus, falo das forças que significam Deus. Falo de todas as energias que nos apoiam desde que fomos criados simples e ignorantes um dia para alcançar a perfeição. Por isso, a qualquer hora de nossas vidas, pensemos: Deus me vê. E antes mesmo dessa luta, dessa dor, dessa mágoa, dessa impossibilidade, dessa solidão, Ele já está trazendo uma solução para mim. Esse é o pensamento mais feliz que nas horas mais graves nós podemos ter. Façamos isso. Deus nos vê sempre quando adormecemos e vamos muitas vezes fora do corpo em busca dos nossos interesses, ou quando estamos acordados e criamos interesses que às vezes não são para nós. Que Deus nos possa enxergar, principalmente no trabalho do bem, em que abraçaremos aquele que nada possui, mas nós possuímos coisas boas para dar. Se precisar parar, pare para orar, mas não para desistir. Uma pausa com Deus faz tudo recomeçar do jeito certo. Vocês estão nas minhas orações. Deus abençoe a todos e que 2026 seja um novo começo para todos. Ainda temos mais de 300 dias para fazer o melhor. Gratidão. Muito obrigado.